Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Rafa, aqui do canal da RNEC Indicadores, e a gente sempre traz novidades sobre programação para o Profit, para o mercado financeiro, estratégias, indicadores e tudo mais. E hoje, galera, eu vou trazer para vocês uma aula sobre como vocês podem utilizar funções na plataforma. É uma coisa que é um pouco complicada para quem não entende muito, para quem não sabe mexer, só que é uma baita de uma mão na roda para você que tem um algoritmo já que faz algum cálculo, alguma coisa, e você quer otimizar esse algoritmo, você quer deixar ele mais rápido, você quer talvez usar esse algoritmo em alguns outros códigos ou qualquer outra coisa, sei lá, que você queira fazer, ou até mesmo exportar isso via RTD, você quer colocar ele como um indicador e tudo mais. Então eu vou te mostrar como que você pode fazer isso aqui. E, cara, é relativamente simples, mas presta bem atenção porque tem alguns detalhes que são muito importantes de você saber e que vão fazer a diferença no funcionamento da função e também no indicador. Beleza? Então fique esperto, porque eu vou trazer um exemplo bem prático de um algoritmo que eu tenho, o indicador de highest e lowest, que é o que eu utilizo para poder substituir o indicador de topos e fundos. Cara, eu acredito que o indicador de topos e fundos, ele é muito bom, mas o atraso que ele tem é um problema muito grave. Principalmente quando você está rodando os indicadores em tempo real, com o mercado aberto e replay e tudo mais. Quando você usa um indicador de topos e fundos no seu algoritmo, de um modo geral, ele perde a referência de hora, principalmente. Então, quando você tem que, por exemplo, usar a função horizontal lines custom, que você precisa colocar uma hora específica, cara, ele buga a plotagem. E outra coisa, se você quer, por exemplo, utilizar aquela quebra de plotagem que eu sempre utilizo, né? Eu coloco quando uma determinada condição é satisfeita, eu uso lá o no plot. Cara, quando a condição é satisfeita, ela é satisfeita com atraso. Então, tipo assim, ela não vai romper o plot no horário que ele tem que romper. Isso no mercado ao vivo, tá? Então, tipo assim, ele não vai quebrar, ele vai ficar uma linha tracejada de um plot até o outro. Então, isso atrapalha muito visualmente quando você está rodando o mercado em tempo real. Quando você está com o gráfico parado, que ele roda o algoritmo no gráfico parado, aí fica, pô, bonitinho, perfeito, ele roda 100%. Agora, no mercado ao vivo, quando você está rodando, acompanhando ele mesmo assim, tanto em replay quanto no mercado em tempo real, você percebe que existe essa falha na plotagem por conta do delay do indicador, por conta do atraso. E aí, para resolver essa situação, eu usei justamente esse algoritmozinho aqui, que é bem simples, cara, é muito tranquilo. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender como que funciona, que eu uso ele para definir o suporte e resistência, uso ele para definir os order blocks, uso ele para definir várias coisas aqui, tudo que tem topo e fundo aqui nos meus indicadores, eu uso esse algoritmo. Então, eu estou deixando ele aberto aqui para você poder fazer os seus estudos, talvez implementar em alguma coisa ou outra ele aqui. Eu acho que talvez com ele aberto você consiga trazer alguma outra solução, aperfeiçoar ou corrigir algum erro que você possa encontrar aqui de alguma forma. Beleza? Então, vamos vir aqui para o código que eu vou mostrar para vocês como que você declara uma função. É muito tranquilo, só que você tem que prestar atenção em alguns detalhezinhos para você não ter problema na utilização de funções, beleza? Eu tenho um bloco de código aqui. A primeira coisa que eu vou colocar nesse bloco de código são os inputs que eu vou utilizar nele. A primeira coisa são os inputs. Se eu tiver alguma constante, daí eu coloco a constante aqui em cima, tá bom? Mas como nesse caso aqui eu não tenho constante, então eu vou colocar uma aqui só para poder deixar aqui, tá bom? Para vocês poderem entender. Deixa eu copiar isso aqui, pá. Só que essa constante aqui eu não vou usar ela em lugar nenhum, tá? Constantes do código principal. Então, se você tem alguma constante, você declara ela inicialmente, depois você declara os inputs do código principal e depois as variáveis do código principal, tá bom? Isso aqui é do bloco principal do código, tá? Você não declara nenhuma variável de função, nem de procedure que você for usar aqui. Aqui, inicialmente, constante, input e o primeiro var, que é de variável, obviamente, ele é do bloco principal do código, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho esses três blocos aqui, que eles vão fazer referência a esse bloco de código principal, tá bom? Não vai fazer referência nenhuma ao bloco de código da função, seja ela essa, ou se eu declarar 20 funções aqui, eu declaro todas elas aqui, e cada uma vai ter a sua parte específica de variáveis e de inputs que nós vamos usar como parâmetros da função, beleza? Então, inicialmente, nós temos as constantes, os inputs e as variáveis do código principal. Tendo declarado elas, logo na sequência, eu faço a declaração das funções
ou de algum procedure que eu for utilizar. E aí o procedure é um material para uma outra aula, que é um pouquinho mais complexo, que é um pouquinho mais complicado de você poder entender. E, cara, de uma forma bem sucinta, é basicamente lá no C Sharp, quando a gente usa o Evil Code, por exemplo, eu vou tentar fazer uma comparação aqui. As funções, elas retornam valores, tá? Função retorna valor. Então, sempre que eu quiser retornar algum valor, eu vou usar uma função, uma function. Sempre que eu quiser fazer algo, sempre que eu quiser mandar o código fazer algo, ao invés de retornar algum valor, se eu quiser mandar ele plotar alguma coisa, ele pintar alguma coisa, ele marcar alguma coisa, desenhar alguma coisa, eu vou usar um procedure. Procedure não me retorna valores, me retorna ações, me retorna coisas que o código vai fazer. Como, por exemplo, lá no C Sharp, no Vocode, a gente usa o void, né? Uma função vazia, uma função que não me retorna nenhum valor, mas faz algo. Então, por exemplo, lá, se você vê aí os vídeos do canal, você vai ver que eu uso o void para poder utilizar funções de envio de ordem. Então, ela simplesmente faz alguma coisa. Então, procedures é a mesma coisa. Ao invés de ele me retornar um valor, ele vai fazer alguma coisa que eu estou mandando ele fazer. Aplicar uma coloração no Candle, plotar uma linha, mudar a cor de algum plot ou qualquer outra coisa assim, por exemplo, tá bom? Já as funções, elas me retornam valores, me retornam coisas que eu posso trabalhar dentro do algoritmo. Então, vamos lá. Para mim declarar uma função, o que eu preciso? Então, eu tenho aqui o bloco de declaração completa da função. A minha função, eu declaro ela da seguinte forma, com os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, eu vou ter a declaração da função de fato, então eu coloco esse function aqui. Eu posso usar tanto function em inglês quanto função. Se eu colocar aqui em português, função, também funciona, tá tranquilo, fica 100%. Depois eu tenho um nome, aqui no caso eu coloquei o hash load, mas você pode obviamente colocar qualquer nome que você quiser aqui na sua função. Depois a gente tem os argumentos da função, que são os parâmetros que ela vai receber para poder realizar o cálculo. Então aqui na função calcular hash load, eu só tenho um argumento. E aí eu coloquei aqui para você poder entender quando ela só tem um argumento. No caso, eu tenho o nome da função. Nossa, função, olha. Eu tenho o nome da função. E aí eu coloco qual é o parâmetro que ela vai receber. E eu coloco qual é o tipo desse parâmetro. Ou o argumento, tanto faz aqui no caso. Então, aqui nesse caso, que, por exemplo, ela só tem um argumento, daí eu vou colocar o nome desse argumento ou desse parâmetro e vou colocar qual é o tipo dele. Então, aqui nesse caso, ele vai receber um parâmetro que é do tipo inteiro. E aí, por algum acaso, se eu tiver vários outros argumentos que ela vai receber, eu posso colocar da seguinte forma, ó, se ela tiver mais de um argumento, então eu vou colocar o nome da função, e aí eu ponho, por exemplo, aqui, fractal inteiro, eu ponho, deixa eu copiei o inteiro, né? Deixa eu colocar aqui float, por exemplo, e eu posso colocar esse true, que é de booleano, e eu posso colocar um stext, que é de string. Então, por exemplo, se eu copiar isso daqui, ó, e colar, vocês vão ver que não vai dar nenhum erro, nenhum problema, ele vai compilar direitinho, tal, 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 tal. Deu erro porque aqui como eu passei mais parâmetros, então tem que ajustar aqui também, né? Mas percebo que na função ele não deu nenhum erro aqui, tá? Então deixa eu apagar isso aqui. E não tem um ponto e vírgula aqui depois, tá? Então deixa eu compilar, ó, código compilado, beleza? Certinho. Então eu tenho a declaração da função, aqui um function, o nome que ela vai receber, quais são os argumentos que eu vou passar para ela e o tipo desse argumento, e coloco dois pontos, depois eu ponho aqui o tipo do retorno da função. Qual que é o valor, qual é o tipo de dado que essa função vai me retornar? Pode me retornar inteiro, float, booleano ou string, não faz nenhuma diferença, beleza? Então essa função está declarada certinho aqui, ó, function, o nome da função, o argumento e qual é o tipo do argumento e o tipo de dado ou de valor que ela vai me retornar, beleza? Bem simples. Depois que a gente declara a função, a gente declara quais são as variáveis locais dessa função. Então, olha só, aqui em cima no código, eu vou declarar quais são as variáveis universais, no caso, que eu vou utilizar no código, no bloco de código. E aqui, eu vou declarar logo depois, logo embaixo do function, eu vou declarar quais são as variáveis que eu vou usar na função específica, beleza? Declara aqui quais são as variáveis. E é a mesma coisa que aqui, tá? Você viu, ó, declarar variável, dois pontos, o tipo. Variável, se eu for declarar mais de uma, eu ponho um vírgula aqui e declaro o tipo. Igualzinho tá aqui, ó. Mesma coisa. É o mesmo tipo de declaração, não muda nada, você vai colocar do mesmo jeitinho, beleza? E aqui eu faço o cálculo do algoritmo da minha função.
abro um bloco, begin e end, normal, padrão de todo bloco de código aqui da NTSL, e faço o cálculo do algoritmo aqui que eu vou utilizar, beleza? Aqui está um cálculo do indicador hash-loss, e aqui, deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse meu cálculo aqui de hash-loss, olha só. Como o detector de tubos e fundos da plataforma é muito atrasado, eu precisava de um algoritmo que me retornasse os valores em tempo real, sempre que uma condição fosse satisfeita, beleza? Então, o que eu fiz? Eu peguei o highest e o lowest da própria plataforma. O que é highest e lowest? É a maior máxima de um determinado período e a menor mínima de um determinado período. Então, eu vou adicionar esses indicadores aqui no gráfico aqui, só para vocês poderem ter uma ideia e eu mostrar direitinho como que funciona, cara. Que, meu, é muito da hora, tipo, eu achei muito bacana essa solução, porque ela atualiza em tempo real, você não tem nenhuma dificuldade em identificar um topo ou um fundo. Além disso, você não tem problema de repintar, ela também não repinta. Então, como é uma função já nativa da plataforma, como é uma função que você consegue utilizar em qualquer outra plataforma, você consegue pegar esse algoritmo aqui e levar ele para qualquer outro lugar, não tem nada muito específico aqui do Profit ou de qualquer outro lugar. É uma coisa simples, que funciona e que é prática para você poder, tipo, levar para qualquer outro lugar que você queira levar para o MetaTrader, para o Tradevolution, para o TradingView ou para qualquer outra plataforma que você quiser utilizar, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui o highest e o lowest, beleza? Eu armazeno esses valores em duas variáveis aqui e depois eu tenho uma condição de high e uma condição de low. Toda vez que o meu VHigh ele for menor que o meu VHigh anterior, eu tenho uma condição de topo. Toda vez que o meu VLow for maior ou igual ao meu VLow anterior, eu tenho uma condição de fundo. O que isso significa de forma prática? Então, eu vou adicionar esse indicador aqui na tela para vocês poderem ver como que funciona a plotagem dele. Cara, o Prof está com um bugzinho aqui no editor, ele fica com essa tela preta aqui embaixo. Toda vez que você coloca um indicador de janela, ele fica aqui e depois fica essa tela preta aqui. É full, cara. O fractal já tá 20, beleza. Topo hash load também tá 20, ok. Tá no mesmo período. Como que ele vai fazer esse cálculo? Olha só. Vamos pegar aqui um exemplo da máxima. Dessa máxima aqui, ó. Eu tenho aqui, de branco, a maior máxima dos últimos 20 períodos, tá bom? Que é esse valor aqui que ele está armazenando. Então, esse valor, ele é atualizado constantemente. Ele não para de ser atualizado. Todas as vezes que eu tenho 20 períodos, ou seja, 20 candles para trás, esse valor, esse indicador aqui, ele vai pegar a maior máxima desses últimos 20 períodos. E aí, eu fico monitorando essa maior máxima dos últimos 20 períodos. E caso essa máxima seja rompida, aí eu tenho um possível novo topo. Então, olha só, aqui nesse caso, ó, ela não foi rompida em momento nenhum. E aí, quando ela foi rompida, esse candle aqui, nesse momento, eu tenho aqui um possível novo topo. Só que esse novo topo só é confirmado quando o candle seguinte faz uma máxima menor do que a máxima do candle anterior. Então, olha só, quando a máxima for menor ou igual que a máxima do candle anterior. Entenderam? Então, toda vez que o meu VHigh for menor ou igual ao meu VHigh anterior, eu tenho um novo topo formado aqui. Cara, tipo, é muito básico. E é, sei lá, eu não sei de onde que eu tirei isso, cara, sério, tipo, eu só tava pensando, cara, como é que eu posso ter uma nova marcação de topo sem ter atraso, sem ter delay, sem que eu perca informações importantes como tempo ou data. Então eu pensei que, poxa, vou usar um algoritmo que já me marca os topos e os fundos, que é o highest lowest, e toda vez que esse topo for rompido e não for mais rompido, ou seja, ele for confirmado por uma máxima menor que ele, então eu vou ter ali a marcação de um novo topo. E no fundo é a mesma coisa, ó. Percebam que aqui eu tenho a menor mínima dos últimos 20 períodos. Quando ela é atualizada, quando ela é rompida, ela permanece sendo rompida. Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, esse candle fez uma mínima menor igual à mínima anterior. Então, ele, atualizou aqui. Só que esses candles aqui, eles romperam a mínima anterior. Então, eu não tenho a confirmação de uma nova mínima. Eu só tenho a confirmação de uma nova mínima quando ele rompe a mínima anterior
mas o candle seguinte não rompe essa mínima. Então, ele mantém aqui o meu valor. E aí, eu tenho a atualização da minha linha, ó. E ela continua sendo plotada até que eu tenha o rompimento de uma nova mínima aqui, ó. Deixou de romper, então eu tenho a confirmação desse último topo. Máxima, a mesma coisa, ó. Percebam que aqui eu tenho até agora essa máxima, esse topo aqui, ó. Mas o meu algoritmo continua procurando novos topos. Tá vendo, ó? Se por algum acaso, ó, pô, a gente vai ter um exemplo da hora aqui. Ó, ele tá reto aqui, certo? Rompeu a mínima, o meu lowest já atualizou. Só que agora eu preciso que o próximo candle faça uma mínima maior do que a mínima do candle anterior, para ele então confirmar esse novo fundo e atualizar o meu valor de lowest aqui. Então vamos esperar um pouquinho aqui para ver como é que vai se dar esse negócio. Ó, percebam que a linha já foi atualizada, tá? Porque eu tenho uma mínima igual à mínima do candle anterior. E aí, se esse candle aqui fechar aqui para cima, no caso eu vou ter a confirmação dessa nova mínima aqui no gráfico. Bom, pessoal, o candle fechou e nós tivemos então uma mínima maior do que a mínima do candle anterior. Então percebam que ele já está plotando retinho aqui, ó. E esse candle aqui, esse último candle verde, no caso o penúltimo candle, ele passa a ser então o meu candle de referência do meu último fundo, entendeu? E aí o que que acontece? Eu consigo atualizar em tempo real toda a marcação de um novo fundo dos últimos 20 períodos, entendeu? E também toda a marcação de novo topo dos últimos 20 períodos. Esse aqui é o algoritmo que eu uso para fazer as marcações de BOS Shock, de Order Block e de suporte e resistência, tá bom? Toda vez que eu tenho um novo topo ou um novo fundo de um determinado período, e é por isso que lá no algoritmo, quando você vê no Order Block ou no suporte e resistência, você vê que tem o fractal para você poder marcar. E é justamente isso aqui. É esse fractal aqui que você marca, por isso que tem essa atualização aqui da linha. E aí, por exemplo, se ele vir aqui e romper essa máxima, eu vou ter então o novo topo. E aí daqui para cima ele vai descer aqui para baixo e vai fazer a marcação desse novo topo aqui depois que ele for confirmado, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona aqui a marcação desse indicador de topo e fundo. E aí, para eu poder usar essa função em vários outros indicadores, o que que eu faço? Eu pego esse valor, toda vez que ele encontra um novo topo ou um novo fundo, eu retorno o valor 1. Antes, eu tinha feito uma função booleana de novo topo e novo fundo. Só que aí eu tinha que declarar duas funções. Aí eu pensei, caramba, eu posso juntar isso aqui numa função só, não preciso declarar duas funções. Então, eu peguei essa função, coloquei ela como valor inteiro e defini sempre que antes que eu tenho uma condição de novo topo e antes eu não tinha, ele vai me retornar o valor 1. Toda vez que eu tenho uma condição de novo fundo e antes eu não tinha, menos 1, ou então ele vai me retornar o valor 0. Então, toda vez que ele encontra um novo topo ou um novo fundo, ele me retorna 1 e menos 1. Caso ele não tenha identificado nenhum padrão novo, ele me retorna o valor 0. E aí, toda função, você precisa declarar um result. O result vai ser o retorno dessa função. Pode ser o result, se você colocar ele como inteiro, tem que ser um valor inteiro. Se você colocar float, tem que ser um valor float. Se você colocar booleano, tem que ser booleano. Se você colocar string, tem que ser um string. Então, no final de toda a sua função, lá no final, quando você termina o cálculo, você precisa declarar o result, que aqui ele vai retornar o resultado. É a mesma coisa lá no C Sharp, que eu colocar o result nas funções que eu tenho lá no Evil Code, por exemplo. Então, a gente tem aqui o result, e aqui nós desculpa, lá é return, não é result, é return, desculpa. No C Sharp, você pega o valor de retorno da função com return, e aqui, no caso da Pascal, a gente usa o result, beleza? Então, tá declarada aqui a minha função, e aí, como que eu posso fazer para usar essa função no meu corpo, no meu bloco de código principal? Da mesma forma que você usa os indicadores, por exemplo, MACD. Se eu pegar aqui, ó, MACD, abro um parênteses, e aí ele vai me dar aqui os parâmetros, certo? Se eu pegar aqui e declarar essa função, vou copiar, e abrir o parênteses, ele vai fazer a mesma coisa. Tá aqui, ó, fractal, que é o fractal que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa. Ó, ele vai me pedir aqui o fractal, e aí eu vou colocar o valor que eu quiser colocar. No caso aqui, eu coloquei ele como parâmetro. Eu coloquei o mesmo nome justamente por isso, porque eu já ia utilizar o parâmetro. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ele rompeu a máxima.
Então, essa linha aqui, ela vai descer aqui para baixo. Ela só vai esperar a confirmação. Se por algum acaso o próximo candle não renovar a máxima, essa linha aqui, esse topo, vai descer. Ó, tá vendo? Ele não rompeu a máxima. Agora, se ele romper a máxima, ele vai continuar atualizando até que não seja mais rompida a máxima do que no anterior e ele confirme aquele topo. Então, a partir de agora, esse daqui, ó, passa a ser o novo topo. Cara, da hora, né? Ficou muito top. E aí, quanto menor é o período, obviamente, aqui eu tô vendo dos últimos 20 candles, mas eu posso colocar 5. E aí ele vai olhar de 5 em 5 candles. Então, esse topo aqui poderia ser um topo relevante, esse daqui também, esse aqui também, esse aqui, esse aqui. Nesse caso, eles não são, porque eu estou olhando dos últimos 20 períodos. Por isso que eu tenho um parâmetro para você escolher qual é o período que você quer. Se você quer uma leitura mais longa no mercado, se você quer mais imediatista. Então, por isso que eu deixo para você poder definir através de parâmetros, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para o código. Para você declarar a função, é bem tranquilo, cara. Você vem aqui, coloca o nome dela, coloca o parâmetro. E aqui nesse caso, eu armazenei ela numa outra variável, para eu não correr o risco de, por exemplo, ter que ficar redeclarando esse código aqui todo o tempo. E aí eu coloquei aqui no exemplo para você poder entender, ó. Toda vez que eu tiver a função me retornando o valor 1, então o VHI vai ser igual ao VHI anterior, que é isso aqui, ó. Toda vez que eu tenho ela me retornando 1, eu pego o meu VHI e atualizo com o VHI anterior. Aqui. Toda vez, e aí eu utilizei o valor aqui que eu armazenei na variável, for menos 1, eu atualizo o meu below com a minha mínima anterior. E aí eu coloquei o tipo de plotagem só para vocês poderem ver qual é o valor que ele me retorna. Quer ver? Ó? Eu vou jogar aqui para baixo e vou mexer aqui nos parâmetros da estratégia. Ó, ele está me retornando o canal de topo e fundo, né? Se eu vier aqui no tipo plotagem e colocar como janela, ele vai me retornar 1 e menos 1 toda vez que ele achar, respectivamente, um topo ou um fundo, tá bom? Então, aqui, ó, toda vez que ele achar um topo, ele vai atualizar com... Aqui, ó, quando fechar esse candle, ele vai dar um sinal de 1 aqui, porque ele rompeu a maior máxima dos últimos 20 períodos. Então, muito provavelmente, ele vai sinalizar com 1 aqui, ó. Vamos ver, olha lá, ó. Rompeu a máxima, então ele já sinaliza, ó, esse aqui é um possível novo topo. Esse aqui é um novo topo. Ele já achou um novo topo. Se ele romper de novo, ele vai continuar marcando um. Novo topo, novo topo, novo topo, novo topo. Quando o outro candle deixar de renovar a máxima, ele vai marcar como zero. E aí ele vai definir, ou seja, o novo topo foi encontrado no candle anterior. Então, a partir daquele momento, eu tenho um novo topo encontrado. Fundo, a mesma coisa. Ele vai renovando, 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 até que ele deixe de plotar, o valor seja zero, e aí ele define aquele pequeno anterior como um novo topo, beleza? Então isso aqui, ó, você pode utilizar nos seus algoritmos. E uma coisa muito importante, cara, que a gente esquece de fazer e que quebra a cabeça, porque o Profit, às vezes, ele tem alguns problemas, por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você pegar essa função e simplesmente retornar o valor dela, quer ver, ó? Eu não inicializei as variáveis. Eu vou recarregar aqui, ó. Vou jogar de novo ele aqui para o gráfico. Vou colocar os parâmetros para ele plotar aqui, para vocês poderem ver o que vai acontecer. Ele vai me mostrar, ó. Tá vendo? Tá aqui. Eu não inicializei. Ele vai me falar qual é o fundo e qual é o topo aqui, ó. Mas ele não vai plotar aquela linha constante. Por quê? Porque eu não estou armazenando os valores, eu não inicializei as variáveis. Eu não coloco ela para armazenar o valor que eu quero. Então ela vai me sinalizar toda vez que eu tenho um fundo ou um topo, só que ele não vai armazenar esse valor, ele não vai continuar plotando. Para que ele continue plotando do jeito que eu quero, eu preciso inicializar essas variáveis, eu preciso armazenar elas num controle aqui, ó. Então eu tenho o meu VHI, que vai ser igual ao meu VHI anterior, e o meu VLOW igual ao meu VLOW anterior. Dessa forma, toda vez que ele encontrar um novo topo ou um novo fundo, ele vai continuar as marcações aqui, ó. Ele vai sempre manter, e toda vez que o valor for atualizado, ele vai simplesmente pegar o meu VHI anterior, tá aqui, ó, que eu substituí pela máxima anterior, e o meu VLOW, que eu substituí pela mínima anterior. Sacou qual é? Muito tranquilo, cara. Sossegadão de você fazer isso aqui.
muito simples, muito prático. Então, só reforçando, esse daqui é o algoritmo que eu uso para fazer detecção de topo e fundo de todas as minhas estratégias. Todas. Todas elas. Eu não tenho nenhum filtro, nada, cara. É o preço puro e simples. Só isso daqui, tá bom? E aí você pode implementar isso do jeito que você quiser. Você pode usar esse algoritmo para fazer o que você quiser. Tá aqui na sua mão de presente de lambuja, dá para você explicar direitinho como que é a função. E aí, cara, se você quiser utilizar essa função aqui no código declarado, como por exemplo, eu tenho aqui o hashLoad function. Então, eu já tenho retornado esses valores. Mas, por exemplo, você quer usar essa função aqui e retornar esse valor N aqui. Como que você vai fazer um novo indicador, um novo arquivo como uma função? É bem prático, você vai só copiar essa função aqui. Eu vou criar um novo arquivo para vocês verem. Ó. Você copia isso aqui e aí você precisa, obviamente, vou pôr os inputs, fractal, vou colocar como 20 inicial, e o var. E aí, olha só, como aqui a minha função retorna um valor inteiro, eu preciso colocar o meu input, que eu vou retornar o valor como inteiro também, tá bom? Eu vou colocar aqui n, que é esse mesmo valor aqui que ele retorna. Você pode colocar qualquer valor que você quiser, tá? E eu coloco no bloco de código aqui, begin, plot n. Por quê? Por que que eu preciso pôr isso daqui? Porque se eu salvar ele simplesmente como uma função, ele vai dar erro que ele precisa de um bloco principal de código. E aí, para que seja plotado esse valor, ou para que eu tenha um retorno desse valor, de fato, para que ele entenda que é um indicador, eu preciso da função plot. Eu preciso que ele me retorne esse plot, ter a função plot aqui, me retornando um valor qualquer aqui do código. Tá? Só que eu tenho que colocar aqui, ó, calcular highest lowest, fractal. Tá bom? Ou então eu pego simplesmente esse daqui, n igual calcular highest lowest, que vai ser, obviamente, esse daqui, ó. Beleza? E aí eu mando ele plotar o n. E já é, Elvis. Vou salvar aqui. Qual que é o erro, pelo amor de Deus? Ah, tá. Ficou aqui em cima, ó. Nossa, Deus. Peraí. Fiz cagadinha, galera. Calma. Pronto, pronto. Resolvido o BO. Deixa eu pôr aqui, ó. High, low, function. Porque aí eu consigo retornar esse valor dele. Quer ver, ó? Se eu pegar aqui, high, low, function. Vira a mesma coisa. E se eu vier aqui também na minha grade de funções, ela também estará aqui, high, low, function. Aqui, ó. Já estão vendo os spoilerzinhos, né? High, low, multi-time frame. Vai vir coisa top demais, cara. Fazendo vários indicadores multi-time frame, o bagulho tá louco. Beleza? E se eu quiser adicionar isso aqui no meu gráfico, é só eu vir aqui. Olha, mais spoiler aqui, cara. Meu Deus, região de prêmio, desconto, equilíbrio. Ah, o bagulho tá louco, velho. Ó. Show. Vamos lá. É só eu vir aqui, high, low, function, e adicionar como calor de janela. Viram só? Tá aqui, ó. Os pod residentes multitime frame. Tá. Então é isso aí, galera. Tá aqui a nossa função. Espero que vocês tenham entendido como que funciona, espero que vocês tenham compreendido como que você declara uma função, como que você pode usar ela no seu código, como que você pode salvar ela como um indicador. Isso aqui, cara, salva um tempo tremendo. Você não precisa escrever códigos muito grandes ou ter várias funções no mesmo código. Você pode simplesmente declarar essa função, salvar ela igual eu fiz aqui, e aí, a partir disso, você então consegue usar ela em vários códigos que você tem. Beleza? É isso aí, meus amigos. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um vídeo sobre programação bruta aqui para o Profit. Então, bora para cima. Se você viu aqui os nossos indicadores e você quiser adquirir, dar um suporte para a gente, tá aqui na descrição do vídeo o link da nossa loja, na qual estão disponíveis todos os nossos robôs, indicadores, setups, acesso ao nosso drive. Tem vários indicadores avulsos, indicadores em código aberto também, se você quiser adquirir. Então, Deus abençoe sua vida e bora para cima. Forte abraço, tamo junto.